Eu vou ter que me apresentar, né? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Dias, sou jornalista do Diário de Pernambuco, com passagem pelo Jornal do Comércio também, e estou aqui para ajudar nesse trabalho. Fui muito honrado pelo convite. E a primeira pergunta é: o que você acha da prática do sport washing? Olha, a prática do sport washing, ela vem de uma origem de que, se eu preciso realizar a prática do sport washing, que é lavar a minha imagem através da compra de um clube, da realização de um evento esportivo, é porque eu faço algo por trás disso que prejudica a minha imagem diante do mundo. No caso específico do mundo árabe, né, da compra do Newcastle, por exemplo, os costumes do Oriente Médio, mais especificamente da Arábia Saudita, não são tão bem aceitos no mundo afora, né? Questões religiosas e envolve álcool, sexualidade, entre outras coisas assim, que os costumes deles não são bem aceitos ao redor do mundo, então eles fazem essa limpeza para que a reputação deles seja aliviada, seja melhorada. Só que eu discordo porque essa prática do sport washing não faz com que as coisas no país de origem melhorem. É apenas uma limpeza na vitrine. Ela é uma vitrine bonita e não, a gente faz esportes, a gente promove, etc, etc, mas por trás os costumes do país ou as práticas do país não corroboram o mundo, né, o Ocidente especificamente, né, que o grande objetivo do sport washing vindo dos países do Oriente Médio é limpar sua imagem com o Ocidente. Então eu discordo dessa prática, entendo o motivo pela qual eles fazem, mas eu discordo porque não surte um efeito naquilo que eles praticam, só surte um efeito na imagem. Então eles têm uma bela embalagem, mas por dentro as práticas deles não condizem com aquilo que eles querem transparecer. Bom, a segunda pergunta é como a prática do sport washing, né, como a compra do Newcastle pelo fundo árabe, mexe com os outros times, né, afeta os outros times. Bom, a Premier League é a liga mais valiosa do mundo, envolve a maior parte das finanças do mundo, né, os direitos de transmissão são negociados, é transmitido para vários países, é o mais transmitido no mundo. Então, o que acontece? Você já tem aí um produto muito valioso que é a liga em si. Dentro da liga você tem 6 clubes que são chamados Big Six, que são os clubes mais ricos da Inglaterra, né? Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham. Diante disso, os outros 14 clubes que disputam a primeira divisão, e aí tem a rotatividade de rebaixamento, de promoção da Championship, que é a segunda divisão para a primeira, mas assim, os outros 14 clubes que disputam a Premier League, eles são mais vulneráveis, porque você tem mais um clube rico, né? O Newcastle, após ser comprado, se tornou um clube bilionário, então você tem um clube a mais, com poder financeiro suficiente para tirar de você seus melhores jogadores e aí poder acabar enfraquecendo o restante da liga e a disputa ficar cada vez mais fechada entre o Big Six, agora talvez se torne um Big Seven, né, com a compra do Newcastle. Então isso pode gerar algum descontentamento por parte dos clubes e aí eles recorrerem à Football Association, que é quem coordena o futebol na Inglaterra, eles buscarem medidas que consigam controlar essa injeção de verba no futebol inglês, ou eles podem recorrer, seguir aquela máxima, né? Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Eles podem buscar também investidores do Oriente Médio ou de outros países que queiram aportar quantias equivalentes àquelas que o Newcastle está recebendo, por exemplo. Então, eu vejo esses dois principais fatores, né? O primeiro é a busca de uma resolução normativa que consiga equilibrar a parte financeira da liga, e a outra é ele juntar, né, ao bloco dos clubes que têm donos bilionários. Bom, a outra pergunta é qual a visão do Newcastle agora, né, diante da Premier League, né, como os clubes e o público estão vendo o Newcastle. Bom, o Newcastle é um clube histórico na Inglaterra, né, não é um clube recente como o PSG, por exemplo, é um clube histórico, de jogadores emblemáticos como Alan Shearer, por exemplo. Vinha mal das pernas até que foi comprado pelo grupo saudita. O primeiro impacto na Inglaterra foi justamente sobre quem estava comprando Newcastle, né? E aí já se imaginava que o projeto seria mais ou menos próximo ao que era o PSG ou que foi o City, alguns 15 anos atrás mais ou menos, mas foi diferente. Por quê? Apesar da compra ter vindo do grupo saudita, o Newcastle é um clube histórico e a maneira com a qual ele passou a trabalhar foi diferente, o modus operandi, o projeto foi muito diferente. Manchester City e PSG, quando foram comprados, eles saíram comprando todo mundo, né? Eles inflacionaram o mercado, né? Tem um caso, inclusive, do Manchester City, de um jogador, se eu não me engano, foi o Craig Bellamy, jogou no Liverpool, e o máximo que tinha sido pago nele foi 5 milhões de euros, ou 5 milhões e meio de euros, em toda a sua carreira. O ápice da sua valorização foi esse valor. E aí o City comprou ele por 12 milhões. Ou seja, ele inflacionou o mercado
de uma maneira que ele atraísse os atletas não para o projeto, mas pelo dinheiro. O PSG também fez isso, né? Agiu dessa forma e conseguiu contratar inúmeros jogadores, né? Neymar, Cavani, Ibrahimovic, enfim, uma infinidade de jogadores, Thiago Silva, Marquinhos, muitos jogadores que foram atraídos, abre aspas, pelo projeto, mas o poder financeiro do PSG de conseguir comprar quem ele queria deu a ele essa posição privilegiada, né? Era um novo rico que estava comprando todo mundo. O Newcastle não age dessa forma. Inclusive, foi rapidamente identificado essa diferença no Newcastle, porque, por exemplo, não foi um clube que foi atrás das grandes estrelas, não foi um clube que foi atrás de um técnico multicampeão. Ele foi atrás de um projeto. O técnico atual do Newcastle é o Ed Howe, que não tinha uma grande passagem, um grande vencedor ainda na Europa. Os jogadores dos quais o Newcastle se interessou e foi atrás de contratar não são jogadores extremamente badalados, mas são jogadores funcionais que se adequam ao projeto do Newcastle, como o Bruno Guimarães, que já vinha se destacando no Lyon e jogou aqui no Brasil, etc. Alexander Isak, né, o sueco, que jogava na Real Sociedade da Espanha, que também não era um grande nome, mas era um nome que se adequava ao projeto. Então, o Newcastle não é o mau gastador, não é o que esbanja dinheiro. É o clube que tem um projeto e que até o momento está seguindo à risca aquilo pelo qual ele está se propondo. Bom, eu acho que o principal impacto foi quem comprou o Newcastle. Mas, por exemplo, a origem do dinheiro, por exemplo, se esse for o motivo pelo qual o Newcastle possa ser mal visto pela Premier League, então outros clubes também têm que ser mal vistos. O Manchester City tem que ser mal visto, o próprio Arsenal, o naming rights do seu estádio é de um grupo do Oriente Médio. Então, se for haver uma retaliação, alguma coisa desse tipo contra o Newcastle, tem que ser feito também com os outros clubes que têm seu dinheiro originário, ou não do mesmo fundo, mas de uma origem semelhante àquela que o Newcastle tem. Bom, a pergunta seguinte é se eu acho que o Newcastle iria atrás de grandes estrelas por causa da Champions League. Não acho que o Newcastle vai fazer esse tipo de movimento porque não é parte do projeto. Diferente de que Manchester City e PSG fizeram, e como eu citei até na pergunta anterior, não é da ideia deles, não é do projeto deles ir atrás de jogadores mega badalados e que de alguma forma possam se sentir mais importantes do que o clube, possam se colocar numa posição acima do clube, como por exemplo, você tem um Messi que jogou no PSG. O que Messi conquistou na sua carreira com o Barcelona, com a Argentina, é muito superior ao que o PSG como um clube conseguiu conquistar na sua carreira. Então, não é a ideia do Newcastle ir atrás de jogadores que estejam em patamares na sua carreira e na sua história profissional acima do clube. Eles contratam ótimos jogadores de clubes do mesmo patamar que o seu ou até inferiores, mas que se enquadrem no projeto e que consigam trilhar o caminho que os seus donos esperam. Bom, a outra pergunta é sobre a possível compra do Manchester United pelo grupo do Qatar, que é o mesmo proprietário do PSG. Então, o Manchester United é um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, se não for o clube mais tradicional, né? Ele está sempre ali sendo equiparado junto ao Liverpool. Atualmente, a torcida do United é muito insatisfeita com os atuais donos, né, que são os Glazers, querem que o clube seja vendido, mas tem todo esse pé atrás com quem vai comprar. Porque, por exemplo, em caso de se concretizando a compra pelo grupo do Qatar, você vai tratar de duas histórias diferentes. O PSG é um clube muito mais novo, é um clube que tem menos história, que tem menos peso no futebol europeu e mundial do que o Manchester United. Quando o PSG foi comprado, houve uma prática de compra de jogadores assim, exacerbada, com hipervalorização, salários astronômicos. E não é essa forma que o Manchester United trabalha. O Manchester United é conhecido por revelar muitos jogadores, como David Beckham, sendo o mais conhecido deles, né, pelo público que não é do futebol. David Beckham foi revelado pelo Manchester United. Então o United tem essa tradição de revelar muitos jogadores, é um clube muito histórico e talvez haja uma incongruência entre aquilo que o projeto Qatari quer para o clube e aquilo que a torcida, que o conselho, que os sócios são acostumados e gostam e atribuem ao clube. Talvez haja esse contrassenso, né, entre o dinheiro do Qatar e aquilo que nós somos. Cabe aos Glazers, né, proprietários do clube, refletirem sobre isso, né? Se bem que, se você parar para refletir, o dono de algo, né, o dono de um clube, por exemplo, ele não pensa da mesma forma que o torcedor de um clube. Se você trouxer para o Brasil, os clubes que foram comprados, por exemplo, se eu posso citar o Cruzeiro
Cruzeiro tem um grande ídolo que foi posto para fora quando ele estava próximo de realizar 1000 jogos pelo clube, que foi Fábio. Então, essa ação do novo Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, de não renovar com o Fábio, por exemplo, repercutiu muito mal nacionalmente e principalmente com seus torcedores. Então, esse tipo de compra é capaz de gerar algum atrito ou alguma, abre aspas, desinteligência entre torcedores e entre o grupo que deseja adquirir o clube. Bom, e a última pergunta é se a compra do Newcastle por um fundo do mundo árabe pode fazer outros clubes serem adquiridos por outras, pode facilitar o processo para outros fundos de países árabes em relação a outros clubes. Olha, eu acho que depende, porque, por exemplo, como o fundo saudita, por exemplo, começou a se inserir muito no Ocidente, então muitos craques renomados foram para a Liga Árabe também. O que acontece? Há um choque de cultura. E querendo ou não, eles passam a ser cobrados pelo Ocidente, pela rigidez dos seus atos, do seu comportamento, do que rege até as leis do país. Tanto que, de alguns anos para cá, a Arábia Saudita começou a ser cobrada por isso e está cogitando alterações na sua Constituição de maior flexibilidade. Por quê? Porque eles estão recebendo mais visibilidade do Ocidente, eles estão recebendo mais profissionais, mais jogadores do Ocidente para lá. Então, querendo ou não, uma rigidez nos seus costumes, uma rigidez na sua Constituição pode afastar ou pode prejudicar essa sua imagem. Então, a compra do Newcastle pelo fundo do mundo árabe, atrelada ao poder que a sua liga ganhou, tanto que foi a liga que mais contratou nessa última janela de transferência no meio do ano, esses fatores somados vão fazer com que, primeiro, o próprio país passe a rever os seus conceitos. Segundo, eles revendo os seus conceitos e flexibilizando a sua Constituição, a sua maneira de ver e tratar as coisas, possa ser que faça parte de um sport washing, Possa ser que a Arábia Saudita seja mais bem vista e benquista por outros países do Ocidente e por outros clubes. E querendo ou não, esse movimento de limpeza da reputação e ajuste de rota, daquilo que o país regulamenta, daquilo que as suas leis regem, pode fazer com que o mundo árabe se torne mais amigo do futebol ocidental.